Olá pessoal, bem, eu estou aqui, né, nesse paraíso e me deu vontade aqui de falar um pouquinho com vocês a respeito do que é, né, o pensamento sistêmico complexo. Nós vivemos em diversos sistemas. Quando a gente fala de sistemas, nós queremos dizer que as coisas são interdependentes. E aqui na natureza isso fica muito claro, tá? Existe um ecossistema. Então, quando, né, cada animal se defende, cada animal procura a própria sobrevivência, né, então ele entra nas questões de proteção, de se defender, de buscar abrigo, de buscar alimento. E na natureza, né, muitas vezes, para um animal sobreviver, ele depende do outro, né? Depende que o outro possa ceder, né, a própria vida. E E a natureza, ela funciona perfeitamente, tá? Os animais se reproduzem, eles buscam estar nos lugares, né, onde eles podem pertencer, né, às suas espécies. Muitos animais andam em bando, né, precisam de um lugar. E o que isso tem a ver com o ser humano, tá? O ser humano também tem algumas leis de sobrevivência, né? Então, se os sistemas naturais funcionam de uma forma para que tudo sobreviva, para que os animais sobrevivam, né, para que as espécies consigam sobreviver, os seres humanos também buscam a sobrevivência. E essas leis de sobrevivência, elas vão afetar os sistemas. Então, quais são as leis de sobrevivência, né, do ser humano? Primeiro, que para sobreviver, todo homem precisa pertencer a algo. Então, ele precisa pertencer à sua família. E isso, né, obviamente, né, no nascimento, se todos os animais rapidamente, né, ou a maior parte dos animais, rapidamente está apto para sobreviver, o ser humano demora muito mais tempo. Então o ser humano depende essencialmente de que cuidem deles nos primeiros anos. Então, de todos os animais, né, o ser humano parece ser um dos que mais necessita de cuidado e proteção. E ele não é capaz de sobreviver, muitas vezes, né, sozinho, 2, 3, 4, 5, 6 anos de idade, ele não é capaz de sobreviver sozinho. Quando isso, né, para muitos animais é perfeitamente possível. E o que acontece? Então, ele tem que pertencer a uma família, ele tem que ter alguém que cuida dele. Então, se você está me ouvindo, você está vivo, então você dependeu de que outras pessoas tivessem te possibilitado a vida, possibilitado que você sobrevivesse. E isso é muito importante, né? Essa é a necessidade de pertencer. Depois, mais tarde, você ainda vai precisar pertencer a um grupo, né? Vai precisar estudar, aprender, vai ter que fazer amigos, vai ter que trabalhar numa empresa e sempre você vai estar nessa lei de pertencimento para a sua sobrevivência. Se uma pessoa é impedida de pertencer, ou seja, é excluída de determinado sistema, então isso causa um desajuste no sistema. Então o sistema ele vai contra as exclusões. E como ele faz isso? Tá? Ele deixa uma informação de exclusão no sistema e aquele que é excluído, em algum momento, tem que ser incluído novamente. Pode ser que a própria pessoa, né, que foi excluída não tenha mais como ser incluída. Por exemplo, ela já faleceu, ela não está mais, mas a informação dessa exclusão pode ser tão forte que gera uma informação densa no sistema. Para vocês entenderem, uma informação algo muito pensado, algo muito trabalhado, né? Muito forte em pensamentos, em sentimentos, em emoções, que fica trabalhando dentro de um campo de informação no sistema. Uma pessoa mais sensitiva, ela vai captar essa informação. E o que ela pode fazer? Ela pode começar a agir, né, como aquela pessoa que foi excluída.
ela pode de alguma forma trazer essa informação para a própria vida, se sentindo excluído, buscando pertencimento, reagindo mal a outras pessoas e causando dificuldades no sistema para que todos olhem para ela. Dessa forma, ela busca essa inclusão, até que, de alguma forma, essa informação tenha sido compensada. Então, existe um mecanismo nos sistemas que são os mecanismos de compensação. Tá? Então, nós compensamos uma exclusão a partir de alguém que busca a inclusão dentro do sistema. Mas nós temos ainda outras leis de sobrevivência. A outra lei é a lei do equilíbrio entre o dar e receber. Então, precisa existir para a sobrevivência que as coisas estejam em equilíbrio. Então, se uma pessoa recebe algo, ela tem uma necessidade humana de compensar, de retribuir aquilo. E se uma pessoa dá, né, demais, ela tem uma necessidade de receber. E isso não é só em termos monetários, financeiros, isso é em termos inclusive de afeto. Se alguém dentro de uma relação, né, ama demais, controla demais e fica, né, com a outra pessoa sendo, de certa maneira, muito veemente naquilo que ela sente, naquilo que ela deseja, ela pode causar um desequilíbrio e a outra pessoa sentir-se pressionada a devolver de alguma forma. E quando não é possível devolver, temos um problema no equilíbrio. A maior dificuldade desse equilíbrio entre o dar e o receber é em relação aos pais. Por quê? Os pais, eles são responsáveis pela vida. Então, nós só estamos aqui porque determinado pai e determinada mãe nos deram a vida. Juntos, eles geraram a nossa vida. E não poderia ser outro pai e outra mãe, tá? Então não importa o que você pensa sobre o seu pai, sobre a sua mãe, se eles estão aí, se eles não estão, se eles ficaram com você ou cuidaram de você. Importa que a partir do momento em que eles geram você, você recebe algo. E o sistema, ele busca essa compensação. Ou seja, de que forma você vai devolver para os seus pais, compensar aquilo que eles te deram. Por exemplo, como você vai compensar a vida. É algo muito grande e muitas vezes quando nós não compensamos isso, quando nós não temos essa gratidão aos pais pela vida, quando nós julgamos os pais ou só olhamos pelos erros deles, nós ficamos em dívida. E esse endividamento que nós temos gera um desequilíbrio no sistema. Óbvio, né, que nós nunca vamos conseguir dar na mesma medida, mas cuidar dos pais, às vezes quando eles estão bem mais velhos, e que eles precisam da gente, é um modo de equilíbrio. Ajudar outras pessoas, dar continuidade, ajudar os próprios filhos, né, ter né, o cuidado com os filhos é uma forma de retribuir, como um rio, né, que recebe em um lugar e devolve em outro. Ajudar uma instituição, fazer algo positivo, né? Esse poder de contribuição serve para equilibrar essa parte do sistema em relação aos pais. E nós temos ainda a lei da ordem. Quem chega primeiro aprende mais rápido, quem chega primeiro tem mais experiências difíceis, quem chega primeiro tem que descobrir como resolver determinadas coisas, e essa forma de resolver, essa forma de agir, essa forma de lidar com as dificuldades acaba sendo útil para as gerações futuras. Então, quem veio antes aprende primeiro e passa essa informação através do sistema como uma forma de aprendizado, que pode ser um hábito, um automatismo, uma crença, algo que é criado. Sempre é positivo isso? Não, nem sempre. Às vezes uma crença pode ser que foi importante numa determinada fase, mas hoje não é. Exemplo, né? Pode ser que um antepassado nosso passou muita fome na guerra e decidiu que precisava estocar alimentos, porque poderia faltar a qualquer hora. Aí criou-se um automatismo, um hábito nessa família de que é obrigatório guardar alimentos, é obrigatório ter estoque de alimentos, porque pode passar fome a qualquer momento. Quando isso, na atualidade, pode nem ser real. A pessoa pode almoçar, jantar fora
a maior parte do tempo e ficar com uma geladeira abarrotada que simplesmente não é utilizada. Ou seja, a informação foi importante em outra fase, mas hoje não é mais. Então, essas leis de sobrevivência, diferente, né, das leis de sobrevivência da natureza, dos animais e de outros sistemas, as leis humanas, elas são regidas também por determinadas crenças, por determinadas regras familiares, por determinados modos de se lidar com as dificuldades, com as informações. E se nos animais, né, a memória, ela é importante, mas ela não é, condicional, ou seja, um animal não tem depressão efetivamente, né, um bichinho da natureza não vai ter depressão, a não ser um bicho que for mais domesticado. Mas um animal normalmente na natureza ele não vai ter isso, porque ele não fica pensando o passado, as dificuldades, os problemas que ele teve. Ele aprende e continua a viver. E nem fica preocupado com o futuro, com o que vai acontecer amanhã. Tá? Ele vive até que a vida dele termine. Mas o ser humano tem essa dificuldade de viver no passado e no futuro. Quando ele está muito, às vezes, no passado, ele pode entrar em dificuldades com a própria consciência, às vezes se culpando por coisas que ele fez, ou culpando outras pessoas pelas coisas que estão acontecendo na vida dele. E essa forma, né, de lidar, né, com a sobrevivência a partir da culpa, a partir do culpar, também não é algo que seja extremamente positivo. Então, recordando, né, dessa minha conversa com vocês hoje, as leis da sobrevivência são pertencimento, todos têm o direito de pertencer, ninguém pode ser excluído. Equilíbrio, existe um equilíbrio entre o dar e o tomar, entre o dar e o receber. Nós precisamos observar se estamos em desequilíbrio, ou se estamos dando demais, ou recebendo demais e não retribuindo na mesma proporção. E nós temos que olhar as questões de ordem, tá? Então nós temos que honrar quem veio antes, porque essa pessoa que veio antes nos permitiu a sobrevivência. Esses princípios não são normas, tá? Para a gente pegar e identificar, mas são formas de você olhar quando há dificuldades, perceber se esses princípios estão sendo respeitados, se está acontecendo algo que está afetando. Mas não é uma norma, tá? Você não precisa colocar isso como tem que ser dessa forma. Nós apenas olhamos. Se algo está errado, vamos olhar essas 3 leis, né, da sobrevivência do ser humano para ver se o problema não está aí. E pode ser que seja outra coisa, mas aí a gente fala outro dia. Bem, eu vou pedir para você dar um like nesse vídeo e se inscrever no meu canal. Aperta também o sininho, né? Então, clica aí no sininho para você receber os próximos vídeos que eu vou preparar para vocês.